Agora, Bom, boa noite a todo mundo. Muitíssimo obrigado por estarem aqui. Temos 19 pessoas nesse momento na sala. A gente vai começar a primeira audiência pública para a eleição do representante suplente do segmento de Teatro e Circo do Conselho Municipal de Políticas Culturais São José do Rio Preto. Que nome imenso. Eu vou falar rapidamente as etapas de hoje, até para a gente saber por onde vai passar e poder se organizar de maneira mais objetiva. Acho que todo mundo já está assim, mas eu vou pedir para todo mundo ficar com os microfones mutados. Se alguém quiser falar alguma coisa, pontuar alguma questão, se inscreve no chat, bota o nome lá, que eu ou o Isaac vamos ver, e a gente vai organizando essas falas depois, para a gente poder também ser mais rápido. Bom, a gente vai fazer a leitura do regimento, para começar, o regimento que a gente publicou nos grupos do Facebook, no WhatsApp, o Isaac vai ler para a gente. Na sequência, a gente faz a abertura para quem quiser se candidatar, anunciar a candidatura. Então, a gente faz esse período para todo mundo que quiser se candidatar, anunciar a candidatura, e na sequência a gente abre períodos de 5 minutos para cada um dos candidatos poderem falar para nós, para os eleitores, vamos chamar assim. Antes de começar mesmo as pautas dessa noite, que já estavam previstas, que tudo isso foi decidido na pré-audiência pública que a gente fez, aberta, né? Eu queria sugerir uma coisa que não tinha sido debatida, que mesmo quem se candidatar hoje, tem até o dia 5 para mandar a documentação que está exigida no Diário Oficial. Então, mesmo que tenhamos candidatos essa noite, eu queria sugerir para vocês de deixarmos essa candidatura em aberto até o dia 5. E não sei se a gente faz uma pequena votação aqui para já começar com essa pauta, para então a gente entrar nas pautas da noite. Se alguém quiser fazer alguma consideração sobre essa possibilidade de deixar um período de candidaturas aberta até esse prazo de envio da documentação, também pode se manifestar e falar o que acha. Melhor ainda, vamos deixar isso em aberto, a gente acabei de colocar essa questão, a gente vai pensando a respeito até com o andar da carruagem, e aí no final da audiência hoje a gente volta nesse tema, pode ser? Aí talvez a gente já tenha uma ideia melhor formada. Então é isso, Isaac, quando você quiser, pode ler o regimento, estamos aqui. Ok, todo mundo me escuta, né? Então, regimento para eleição de representantes titular e suplente do segmento Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto. Capítulo 1. Da Comissão Eleitoral do segmento Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto. Artigo 1º. O processo eleitoral ao qual esse regimento se refere inicia-se com a criação da Comissão Eleitoral do segmento Teatro e Circo, eleita por aclamação de maioria simples dos 158 integrantes que compõem o grupo de trabalho de Teatro e Circo no WhatsApp. Artigo 2º. A comissão eleitoral está e ficará aberta ao ingresso de novos integrantes até a data da primeira audiência pública, mediante aclamação do mesmo grupo de Teatro e Circo no WhatsApp. Artigo 3º. Não é permitido aos integrantes da comissão eleitoral a candidatura ao cargo de representante e ou suplente do segmento Teatro e Circo no Conselho Municipal de Cultura. Capítulo 2. Das candidaturas para representante do segmento Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto. Artigo 4º. Fica estabelecida a candidatura individual dos trabalhadores de Teatro e Circo, adotando como representante do segmento o primeiro mais votado e como suplente do segmento o segundo mais votado nas eleições. Artigo 5º. Fica estabelecido que só poderão candidatar-se às representações os maiores de 18 anos. Artigo 6º. Fica estabelecido que o lançamento das candidaturas para a eleição dos representantes do segmento Teatro e Circo ocorrerão na primeira audiência pública, no dia 3/10 de 2020, às 19 horas, via plataforma Google Meet. Artigo 7º.
Sendo o cargo de representante do segmento Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais uma representação da sociedade civil organizada, fica expressamente proibida a inscrição de servidores pertencentes ao quadro da administração pública municipal neste processo de seleção, bem como servidor público ou em cargo administrativo vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de Cultura São José do Rio Preto e seus respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes ou descendentes. Artigo 8º. Cada candidato deve enviar a documentação requerida no parágrafo único do artigo 3.7 do chamamento público, publicado no Diário Oficial do Município de São José do Rio Preto em 26 de agosto de 2020, ano 7, número 5050, descrito abaixo. A. Dados pessoais, nome, RG, CPF, endereço completo, telefone, e-mail e data de nascimento. B. Currículo resumido. C. Foto de rosto com boa resolução. D. Autorização de uso de imagem. Artigo 9º. Fica estabelecida a necessidade de comprovação por parte dos candidatos da experiência na área de teatro e circo, bem como a necessidade de comprovação de residência artística. Entende-se aqui a atuação do trabalhador do teatro e circo. Há pelo menos 2 anos no município de São José do Rio Preto. Parágrafo 1º. A comprovação citada acima deverá ser feita através de autodeclaração assinada, que é o anexo 1 do regimento, ou de clipping constando ficha técnica em matérias de jornais, juntamente com os comprovantes de residência profissional atual e um com data anterior a 24 meses. Parágrafo 2º. No caso dos técnicos de áudio, iluminação, cenário, projeção e outros profissionais que não possuem nome citado em ficha técnica, será aceita uma declaração em papel timbrado da empresa ao qual esse presta serviço, constando dados do funcionário, função exercida e tempo de serviço, como comprovante de atuação na área de teatro e circo. Parágrafo 3º. O prazo para o envio da documentação é até às 23h59 do dia 5/10/2020. Parágrafo 4º. Compete à comissão eleitoral analisar, requisitar comprovação da autodeclaração e habilitar ou não a candidatura mediante justificativa plausível no caso de indeferimento. Artigo 10º. Todas as documentações devem ser enviadas à comissão eleitoral através do e-mail gtteatro2020@gmail.com. Capítulo 3º. Da votação do segmento de teatro e circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto. Artigo 11º. Fica estabelecido o entendimento por parte do segmento de teatro e circo de que não há restrição alguma de número de votos em relação aos outros segmentos, cabendo ao trabalhador da cultura votar em quantas eleições de diversos segmentos achar pertinente, desde que se enquadre nos parâmetros e pré-requisitos de cada uma das eleições. Artigo 12º. Fica estabelecido que a votação para o representante de teatro e circo no Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Políticas Culturais, é restrita aos trabalhadores de teatro e circo, havendo, portanto, a necessidade de comprovação de atuação na área através de autodeclaração, que é o anexo 2 do regimento, ou clipping que comprove a atuação na área. Artigo 13º. Fica estabelecido que só poderão ter direito a voto os maiores de 16 anos. Artigo 14º. É permitido apenas um voto por trabalhador. Artigo 15º. Ao final do prazo estipulado de votação, o candidato mais votado elege-se como representante titular e o segundo mais votado elege-se como representante suplente do segmento Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto. Artigo 16º. Visando possibilitar a ampla participação dos trabalhadores do teatro e circo, com a maior acessibilidade possível dentro do período de isolamento social, fica estabelecido que a votação para representante e suplente do segmento teatro e circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais será realizada por 2 plataformas. A. Voto via e-mail, encaminhar a autodeclaração para habilitação de eleitor, anexo 2 do regimento, e o nome do candidato escolhido para o voto para o e-mail gtteatro2020@gmail.com. Ou voto durante a segunda audiência pública, que vai acontecer no dia 12/10/2020, mas encaminhar somente a autodeclaração para habilitação de eleitor, anexo 2, para o e-mail gtteatro2020@gmail.com e votar durante a audiência pública. Parágrafo 1º.
Compete à comissão eleitoral analisar, requisitar comprovação da autodeclaração e habilitar ou não o eleitor a participar da eleição, mediante justificativa plausível no caso de indeferimento. Parágrafo 2º. O período de votação será do dia 6/10 de 2020 até o dia 12/10, às 19 horas, na segunda audiência pública de Teatro e Circo. Artigo 17º. Fica estabelecido que a soma dos votos realizados via e-mail e dos votos realizados durante a segunda audiência pública de Teatro e Circo estabelecem o total de votos dessa eleição. Artigo 18º. Visando a transparência do processo eleitoral após o resultado parcial da votação, no dia 12/10 de 2020, a Comissão Eleitoral publicará a lista dos trabalhadores de Teatro e Circo que votaram e seus respectivos votos para checagem pública e apontamento de possíveis equívocos de apuração. Parágrafo 1º. Este período de questionamento da lista de votos se encerrará às 23 horas e 59 minutos do dia 15/10 de 2020. Parágrafo 2º. As possíveis incorreções devem ser encaminhadas via e-mail, gtteatro2020@gmail.com. O resultado final será anunciado no dia 18/10 de 2020 na Conferência Municipal de Cultura. Só um segundo, gente, eu vou verificar se alguém está requisitando entrada na reunião, antes de eu seguir. Tá. Capítulo 4º. Do cronograma eleitoral do segmento Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto. Artigo 19º. Atendendo à publicação no Diário Oficial do Município de São José do Rio Preto, em 26 de agosto de 2020, ano 7, número 5050, a Comissão Eleitoral organiza as duas audiências públicas da seguinte forma. Parágrafo 1º. Primeira audiência pública a ser realizada no dia 3/10 de 2020, às 19 horas, via Google Meet, na qual serão tratados em plenário os seguintes tópicos. A. Apresentação do regimento eleitoral. B. Processos de oficialização das candidaturas. C. Fala de cada candidato com tempo individual de 5 minutos. Parágrafo 2º. Envio das documentações comprobatórias dos candidatos dentro do período do término da primeira audiência pública até as 23 horas e 59 minutos do dia 5/10 de 2020. Parágrafo 3º. Habilitação dos candidatos elegíveis através da publicação no GT de Teatro e Circo no WhatsApp, grupo de Facebook, Escuta Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais e na página do Facebook Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio Preto, no dia 6/10 de 2020. Parágrafo 4º. Período de votação, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 12, no dia 6/10 de 2020 ao dia 12/10 de 2020. Peraí, que saiu de onde eu estava. Gente, que saco. Segundo, gente, coisa online é foda. Isaac, eu estou acompanhando, quer que eu termine de ler? Falta só... Tá entre artigos, só para... Não, eu achei que tá no 18º? Tá no 5º parágrafo do 19º, do último artigo, 5º parágrafo. Tá. 5º parágrafo. Segunda audiência pública, no dia 12/10 de 2020, às 19 horas, via Google Meet, na qual serão tratados em plenário os seguintes tópicos. A. Apresentação da lista de trabalhadores que votaram até o então. B. Finalização da votação em plenária. C. Contagem dos totais de votos de cada candidato. E D. Divulgação do resultado parcial. Parágrafo 6º. Publicação da lista dos trabalhadores do Teatro e Circo que votaram em seus respectivos votos para possibilitar a checagem pública até o dia 15/10 de 2020. Parágrafo 7º. Divulgação do resultado final do representante suplente do segmento de Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto, no dia 16/10 de 2020. Aí tem os dois anexos. O anexo 1, autodeclaração para candidatura a representante de Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto. Eu acho que não precisa ler, né? Acho que é só para saber que tem o anexo 1. E o anexo 2, que é a autodeclaração para a habilitação de eleitor na eleição do representante de Teatro e Circo no Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto. Ok, muitíssimo obrigado, Isaac, por ler.
não é um regimento super extenso, mas é longo de se ouvir, que nem a gente ouviu agora, né? Mas eu acho, né, a gente achou necessário ser lido aqui para abrir a primeira audiência. A gente passa agora para uma segunda etapa. Só queria pontuar que tudo que está formalizado nesse regimento foi decidido e finalizado, né, na pré-audiência pública de teatro e circo que foi feita, eu não lembro o dia agora, mas foi feita acho que uma semana atrás, um pouco mais. A gente abre agora um período de lançamento de candidaturas. Então, a gente vai fazer esse período de lançamento de candidaturas e depois a gente vai, né, a partir de quantas pessoas se candidatarem, anunciarem candidatura, a gente vai dar períodos de 5 minutos para essas pessoas falarem. Só queria pontuar também a importância disso, colocar, para quem ainda possa não saber, que a gente está fazendo uma eleição para um mandato, vamos dizer assim, de 2 anos, desse representante, desse suplente. Daqui 2 anos vai haver nova eleição. Porém, nessa primeira formação, a gente vai ter a elaboração, vamos chamar assim, do Plano Municipal de Cultura, que vai organizar os próximos 10 anos, as diretrizes dos próximos 10 anos de políticas culturais. Isso não quer dizer que vai fazer um plano que não pode ser mexido, mas isso também quer dizer que essas diretrizes iniciais, elas vão perdurar e ecoar por 10 anos. Então, é extremamente sério e importante essa eleição. Então, eu peço a todo mundo que divulgue essa eleição o máximo possível. É legal que o máximo de artistas e trabalhadores do circo e do teatro possam votar e ter realmente um representante que os represente lá, ok? Então, eu abro agora para quem quiser. Eu não sei se alguém já colocou no chat que quer a palavra, mas eu abro agora para quem quiser anunciar uma candidatura, anunciar. Sintam-se à vontade. À vontade. Ale, Oi, questão Beta. de ordem, posso falar? Está me ouvindo? Por favor. Bem? Sim. No início da reunião foi colocado a questão para a gente pensar se abriria, deixaria até o dia 5 as candidaturas, certo? Uhum. Isso foi pensado por qual motivo? Porque agora se vai abrir a candidatura, agora a gente, né, acho que seria o momento de dizer se deixa ou não, porque as pessoas às vezes podem... Não, foi só uma sugestão, pensando na lógica que a gente está usando o tempo todo aqui das audiências, que se por um acaso alguém não pôde estar aqui hoje e tudo mais, eu acho legal a gente pelo menos citar essa possibilidade, e se as pessoas presentes aqui hoje falarem, não, melhor não, vale só quem se candidatar dentro da audiência, como estava previsto, aliás. A gente tem esse pressuposto. A gente decide por isso. Mas achei importante citar essa possibilidade, até para contemplar, a gente está tentando aqui, a comissão, meio que contemplar todas as discussões que já foram levantadas, tanto no grupo de WhatsApp, ou em outras conversas, ou até em outros GTs, para a gente poder contemplar essas questões todas, mesmo que a gente decida manter o que estava previamente sugerido. Ok. Obrigado. A Fúria comentou aqui no chat da gente compartilhar essas autodeclarações. A ideia é, inclusive, depois compartilhar no formato do Word, que por enquanto está só em PDF no regimento, mas depois compartilhar no formato Word para facilitar, inclusive, o preenchimento dessas autodeclarações, né? Sim, vamos fazer isso. Bom, eu posso falar? Por favor. Eu acho que isso que a Beta levantou é pertinente, porque acaba tirando a necessidade de lançar a candidatura aqui, se a gente tem mais dois dias, né, mais não sei quantos dias, então acaba que essa função de anunciar a candidatura aqui, ela cai por terra, porque você tem mais tempo para pensar. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão do envolvimento, da disponibilidade de estar presente numa audiência, né, que é algo muito sério. Então, isso fico me perguntando mesmo. Tipo, eu tenho desejo de ser candidato, tendo em vista da preocupação de nomes, mas é isso.
eu acho que é um debate. Então, eu fico inseguro de lançar uma candidatura sabendo como isso vai se dar nos próximos dias. Estou sendo sincero e acho que isso é importante falar. Acho que a ideia da candidatura aqui durante a audiência é o fato de que os candidatos que abrir, né, que demonstrarem interesse nessa candidatura ainda têm a oportunidade de falar e expor, talvez de alguma forma, o porquê dessa candidatura e ter uma oportunidade de ser ouvido, né, diretamente nesse primeiro momento, nessa audiência, né, de que quem abrir se disponibilizar, na verdade, se dispor a essa candidatura até o dia 5, não vai ter esse momento de fala numa audiência pública como existe essa oportunidade agora, né, existe essa diferença. Mas eu entendo essa colocação que vocês trazem. Marina? Houve algumas pessoas, né? Teve gente que disse que não poderia estar presente hoje e que manifestaria a intenção de estar como candidato, porque eu penso que esse é o momento de lançar, sim, de se comprometer de estar aqui e de apresentar para a classe quem é que está. Eu não, sinceramente, eu não acho que seria necessário prorrogar por mais 2 ou 3 dias a candidatura das pessoas, essa é a minha opinião. Gente, eu acho que então eu retiro a possibilidade até, porque eu acho que era uma possibilidade de alteração, né, o nome é esse, era uma alteração do que tinha sido estabelecido. Então, eu acho que a gente não precisa comprar essa carga toda de mudar uma coisa que, na verdade, já foi acordada. Então, nesse quesito, eu acho legal, a gente registra em ata que foi levantada essa possibilidade, mas que decidimos não e manter o que está combinado. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa questão? Rodolfo, né, tá? Pediu fala. Ah, Rodolfo, desculpa. Fala. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Eu acho que seria bacana, sim, deixar aberto. Eu acho que nem... Claro que existem os mecanismos oficiais, conforme a secretaria anuncia, né, nos procedimentos, nas publicações, no Diário Oficial, né, que seriam 2 audiências públicas para divulgação e eleição. Né? Então, cabe, assim, interpretações, até já prevendo situações que podem ocorrer, dependendo dos nomes que forem advindos dessa única audiência, caso se mantenha essa situação de somente hoje candidatos se manifestarem, é uma audiência que foi divulgada, né, amplamente, mas, infelizmente, a gente está aí com 21 pessoas. Então, comparando com o tamanho do grupo do WhatsApp, comparando com o tamanho da classe artística, eu acho que entra uma situação de representatividade mesmo. A minha opinião é que eu acho que seria interessante manter até o dia 5, não está sendo estendido até a próxima audiência, ainda que, no que é publicado pela secretaria, cabe uma interpretação de que ambas as audiências poderiam ser para divulgação e eleição, não é definido isso pelo documento, ainda que a comissão, né, que organiza isso, cabe essa organização e essa definição enquanto segmento, que é deixado claro que cada segmento tem uma autonomia, né, de forma independente, é o termo que a secretaria usa. Eu acho que seria importante mais para uma situação de confirmação dos nomes que podem ser advindos daqui. Eu acho que a vantagem de se publicar aqui, nessa audiência, a candidatura é a possibilidade de ter uma fala aberta, uma fala em tempo real, onde a gente vê o rosto e a fala. Porque a gente sabe que, talvez, né, quando vá para o WhatsApp, a discussão é outra, e todo mundo tem chance e direito de falar o que considera necessário ou útil referente à candidatura. Então, eu acho que é pertinente o que você coloca no início desta audiência pública, com 21 pessoas. Acho pertinente que cada um tenha a sua opinião, mas a minha opinião é que deveria, sim, se manter até o dia 5, até por uma questão de legitimação desses nomes que saem. Quanto à questão de quórum, né, ou sair do controle, eu acho que é mais uma questão, né, se for só as 21 pessoas que estão aqui, que vai definir, né, igual a questão, né, de qual é o total, né, de trabalhadores da cultura que vão votar,
ou se não tiver uma adesão a esse movimento, uma pessoa ser eleita aí com 15 votos, né, eu questiono um pouco essa questão, né, de até onde isso representa ou não representa, ou também até onde existe o interesse da própria classe em formatar um conselho ou não. Mas, né, como é uma audiência pública, acho que as opiniões vão divergindo mesmo, acho que isso é importante, o debate que isso tem, mas a minha opinião é que deveria permanecer candidaturas lançadas aqui, igual foi definido na pré-audiência pública, mas com uma possibilidade ampliando a participação democrática, caso alguém não conseguiu. Não dá para a gente saber nomes que gostariam de participar e não conseguiu, problemas ocorrem, não tenho ciência de alguém que está sem conexão, né, que já é uma situação que, para participar de uma audiência, já exclui muita gente, embora, por ser virtual, né, já que a gente não tem a possibilidade da presença, né, de uma situação presencial, que não exigiria da pessoa uma ferramenta, uma conexão à internet, etc., eu acho que ganhar um prazo, ganhar um tempo a partir da data oficial é uma questão de bom senso, minha opinião, mas como a gente está numa audiência, talvez a votação ou verificar qual posicionamento é melhor, acho que aí é um debate que se segue, mas para mim, enquanto classe de teatro e circo, o viés democrático e com o entendimento de que a própria virtualização de uma audiência já exclui pessoas, eu acho que seria o bom senso. Ok, a Beta pediu, a Pesote escreveu uma coisa e a Beta pediu a fala. Pode falar, Beta, aí depois eu quero fazer uma proposição também, depois da Beta, por favor. Eu acho importante isso que o Rodolfo coloca, porém, assim, a gente tem lá 150, 200 pessoas participantes entre os dois grupos, ok. E de um tempo para cá, a gente tem percebido, quem acompanha, a participação mínima das pessoas, enquanto questionamentos ou dúvidas, até da Lei Aldir Blanc, ou até daqui, quando se postou que ia acontecer essa audiência. Ou seja, parece-me, a sensação que eu tenho é que as pessoas não, assim, elas querem discutir muito, querem estar presentes quando alguma coisa é voltado para elas, nessa questão da Aldir Blanc, que vem e que não vem. A questão do conselho, que é tão importante nessa questão que o Ale coloca, que vai ser composto um plano que vai reger todas, né, vai dirimir todas as atividades da cultura por 10 anos, a importância de se ter um representante para que possa acompanhar, para que nos represente. Né? Mas, infelizmente, a gente tem uma postura na nossa classe, isso não é de hoje, né? Quem está a 10, quem está a 15, quem está a 20, quem está a 2 ou a 1, já deve ter percebido que, infelizmente, a gente não pode tentar resolver ou pensar, por mais que a gente pense, quem não pôde estar, quem não esteve aqui, vamos supor, a gente deixa, mesmo pensamento, deixa aberto. Se a pessoa tivesse mesmo interesse, ela estaria aqui hoje para lançar candidatura. Agora, a gente deixa aberto uma pessoa que não está entendendo de nada, eu quero me candidatar, vai lá e se candidata, né, sem saber dessas funções. Então, eu acho complicado a gente deixar, se bem que a votação vai ser aberta, assim, a pessoa vai poder votar remotamente, né, então, assim, é uma faca de dois gumes, né, eu penso que é uma seriedade, uma responsabilidade que a gente não pode assumir pelos outros, mas também podemos assumir de deixar aberto e a votação depois, aí a gente vai ser divulgado, que se inscreveu, e aí a votação vai a partir daquilo que cada um pensa e quiser escolher para, né, ser seu representante durante esses 2 anos que vem aí. Obrigado, Beta. A Pesote falou no chat que quer falar também. Só apontar uma coisa antes, Pesote, que eu tinha falado de pontuar, da gente fazer uma votação com as pessoas que estão aqui, são 22 pessoas, seria uma votação rápida, e acho que a gente consegue imprimir numa votação desse tipo um pensamento coletivo de maneira mais democrática.
E aí, Eu queria deixar uma dúvida, rapidinho, sem querer interromper, mas uma dúvida pertinente a essa votação. O fato da gente ter divulgado um regimento há mais de uma semana em que todos tiveram acesso e que nesse regimento constava de que haveria uma possibilidade de eleição para além dessa Assembleia. A decisão dessa Assembleia poderia anular um regimento que foi publicado há uma semana e que não houve nenhum tipo de manifestação a partir dessa publicação, mesmo estando lá essa informação de que seria até o dia 5, a gente não abre, por exemplo, um espaço para que uma pessoa que não conseguiu se conectar hoje, ou que teve algum problema, ou que preferiu, mesmo que tenha preferido não estar presente nessa audiência de hoje, para se candidatar depois, até o dia 5, a gente não abre espaço para que haja uma manifestação aí de que estava dentro do regimento que foi publicado anteriormente, havia essa possibilidade de candidatura, né? E não estava presente nesse regimento de que uma decisão nessa Assembleia pudesse eliminar essa possibilidade de candidatura até o dia 5. Aí eu fico só na dúvida se é possível, se uma votação e uma decisão nessa Assembleia pode anular algo que estava num regimento que foi publicado, que todo mundo teve acesso há mais de uma semana, e não houve manifestação sobre esse ponto, né? Aí eu fico só na dúvida, assim, se isso não dá abertura para as pessoas realmente reclamarem, e, na minha opinião, com direito, né, de que isso foi algo que vai contra aquilo que tinha sido acordado, né? Que o acordado era só hoje, é isso que você está colocando, Isaac? Que eu perdi, falhou aqui. Não, nesse regimento que a gente leu agora, e que foi publicado há uma semana, até um pouquinho mais, já estava previsto lá de que haveria a abertura da candidatura hoje, nessa audiência, mas que até o dia 5 poderia haver candidatura mesmo pós essa audiência, que as pessoas poderiam se candidatar. Está escrito então, no regimento. Terra a sugestão que o Ale abre falando, que era uma sugestão, que não era do regimento. Então, está vendo uma... Segue o regimento, gente. Gente, no regimento... Assim. Acho que até o dia 5 no regimento era para mandar documentação. Sim, Isaac, no regimento está constando de mandar documentação. A minha sugestão foi exatamente numa interpretação disso. Candidatura. Sobre o que você colocou, até onde eu sei, esse regimento de eleição, ele é um regimento que foi publicado, ele representa um pensamento que foi elaborado, ou pelo menos foi elaborado a partir dos formulários que a gente lançou antes ainda, e que se finalizou na pré-audiência. Então, assim, eles são reflexos disso que a gente está fazendo hoje. Então, a pré-audiência lançou o regimento. Se nós decidirmos hoje por uma votação em que quem estiver presente fazer essa pequena alteração ou essa interpretação do próprio regimento, de certa maneira isso é válido, porque a gente não está falando de regimento ou de um documento oficial, foi publicado em diário oficial e tudo mais. Para alterar um documento desse é mais complicado o trâmite. Para alterar um regimento nosso, se tivesse tido, vamos pensar, se a gente tivesse publicado e tido um grande questionamento via grupo de WhatsApp e tudo mais, poderia nessa primeira audiência ter um debate, que nem que está tendo agora, e alterar pequenas questões que a maioria achar pertinente e a gente publicar uma errata. Então, até onde eu sei, esse seria o procedimento. Eu acho que podemos debater, e é saudável que vamos debater bastante. Porém, eu acho que se a gente conseguir organizar agora aqui uma votação rápida, acho que todo mundo tem a possibilidade de colocar o seu pensamento, e talvez a gente agilize esta questão, pensando que pessoas já se manifestaram a favor e pessoas já se manifestaram contra. Então, eu sugiro da gente abrir uma votação. Eu não conheço o Google Meet, se tem essa possibilidade, que nem no Zoom, de jogar uma enquete e as pessoas responderem. Mas a gente poderia seguir a lista de pessoas que estão aqui, e as pessoas anunciam. Antes, eu acho que a Fabiana queria falar, então... Sim, não, eu estou falando tudo isso só para fechar com a fala da Pesotti, e aí a gente talvez ir para essa votação, ok? Pesotti?
Oi, gente. Olá. Tudo bem? Obrigada aí para os meninos que lembraram. Eu acho que a gente tem que pensar muito na representatividade que a gente tem aqui na sala. Essa representatividade, quando eu digo, ela não é só de teatro ou circo, né? Ela vem também das companhias. As companhias aqui que estão representadas, a gente tem que pensar se a gente está conseguindo alcançar bastante pessoas. Concordo com tudo que a Beta disse, eu acho que quem tivesse interesse estaria aqui, mas a gente também tem que contar que, infelizmente, acontece alguns imprevistos e as pessoas podem não estar, né, por algum motivo. Então, acho que só para a gente pensando um pouquinho de ir lá na frente, não ser questionado por causa dessa representatividade, da gente estar tendo pouquinhas pessoas aqui e tal, e queria perguntar qual seria o problema da gente estender isso. A gente prejudica o quê? O que seria que a gente vai acabar perdendo alguma coisa se a gente estender esse tempo para que as pessoas se candidatem? Porque pode acontecer da gente estender e ninguém se candidatar, além das pessoas que vão se candidatar hoje. Entende? Então, é só uma dúvida mesmo. E a minha preocupação como libriana, que quero tudo equilibrado e justo, né? Queria entender se há essa possibilidade da gente conseguir ter mais pessoas para representarem mais companhias e tudo mais. Essa é a minha dúvida. Obrigado, e a pergunta se a gente vai se prejudicar muito se a gente estender. Qual seria esse contraponto aí? Obrigada, gente. O Fagner pediu a palavra também. Tá, tem duas questões que, primeiro é a seguinte, quando eu me posicionei no início, não é nem sobre a questão de avançar, de ter mais dias, é mesmo do regimento, o que ele previa. A Assembleia, no caso, a audiência, ela é pública, então ela pode ser mudada pela maioria a qualquer momento, não há regimento que impeça isso, então se a gente quiser mudar para aclamação, para qualquer outro modelo, isso vai ser válido. A questão é mais de entender qual era a função de uma apresentação de candidatura se eu tenho mais 2 dias de prazo. Esse foi o meu questionamento. Então, era nesse sentido. Se tem mais 2 dias, fala então quem quiser se apresentar, mas tem 2 dias para apresentar as candidaturas. Era nesse sentido e não no impedimento de ser até dia 5, porque para mim era seguir o regimento. Eu não sei, eu sugiro que a gente faça uma votação com as pessoas que estão, se acham que tem que seguir até o dia 5, ou então seguir o regimento, que até o dia 5 se entrega a documentação, mas se apresenta a candidatura hoje, que esse era o regimento. Podemos fazer uma votação, então? Alguém se opõe à votação? Vamos fazer o seguinte... É importante... desculpa, Lê. Não, pode falar. A Fabi perguntou se legalmente a gente perde alguma coisa. Não, a gente não perde, porque a Assembleia, como o Fagner falou, é soberana, né? Mesmo porque vem sempre lá no final do regimento. As questões decidir, né, omissas aqui, poderão ser decididas pela comissão ou pela Assembleia. Então, se abre-se essa votação agora, o que for decidido aqui, né? Então, assim, a gente perder, Fabi, não penso eu, legalmente, se eu estiver equivocado, alguém me auxilie e corrija, a gente não perde, levando em conta essa máxima de que a Assembleia presente é soberana nas decisões, até para alterar o regimento. Por isso que ele é lido, para que as pessoas possam, isso aqui eu não concordo, foi aprovado, foi ok, então vamos seguir ou não vamos seguir. Né? Uhum. É isso, Fá? É isso, Alê? Sim. Exatamente. Eu pensei em fazer uma votação assim, eu vou seguir a lista aqui que está aberta aqui do meu lado, do Google Meet, e vou chamando a pessoa manifesta o voto. Pode ser, e eu vou anotando aqui. Quem quiser também acompanhar e anotando aí para ter esse controle. Ok? Aqui está organizado por ordem alfabética, eu acho. Então, nós somos em 17. Alessandra Benicchio, ou Benicchio. Aqui para mim aparecem 22 pessoas, é isso?
Sim. Mas é que pessoas estão pelo computador e pelo celular. Então eu tem sou alguns uma, nomes sou duplicados. duas. Então, existem alguns nomes duplicados. Na minha conta são 17. Tá. Alessandra, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Alessandra Benício. Eu Benício. sou a favor de que não se estenda até o dia Não se estenda. Tá, Isso. então votação hoje, Alessandra. Andréa Capelli. Também acho que deve ser definido hoje. Tá. Hoje. Beta. Hoje. Hoje. Cláudia Prestes. Ela se absteve pelo chat. Desculpa, eu não vi, gente. Eu tô com a lista aberta, eu não vi. Se absteve. Fabiano Amiguti. Fabi, não ouvi seu voto. Porque eu tô sem microfone. Perdão. Eu não sei como votar, porque eu não sei como votar neste momento. Eu acho que pode passar e talvez eu me abstenha se não for possível, mas eu preciso pensar um pouco melhor. Tá bom. Fagner. Eu acho que da mesma forma que a gente questionou a representatividade para decidir, ela é de ambos os lados. Então, se eu também não fico representado, se as pessoas que estão aqui tendem, é um 2 pesos e 2 medidas. Então, eu vou me abster também. Tá. Fabi Pesotti. Não estou te ouvindo, Fabi. Você tá mutado. As Fabis esquecem. Então, gente, é bem complicado, né, votar nisso. Eu queria já resolver já, sinceridade, queria mesmo, mas eu me preocupo muito com o depois, né? Eu vou me abster. Ok. Homero. Eu voto para que se estenda. Estenda. Homero. Estendeu. Jeff Telles. Oi, gente, tá me ouvindo? Tá saindo? Sim, sim. Tá, eu preciso me abster. Tá. Luiz Fernando Lopes. Raul, é complicado, porque ao mesmo tempo que a gente abrange a representatividade, a gente talvez, não sei, é bem complicado, porque eu acho que, tipo, a gente pode abranger a representatividade e anular o engajamento, porque para mim não adianta ter uma representatividade que vai estar lá na cadeira, que não tem engajamento com a classe, ou que não tem engajamento em estar numa pré-audiência, em estar numa audiência que está marcada há mais de uma semana. Então, eu sou contra, eu sou a favor de resolver hoje. Beleza. Hoje. Marina Rico. Concordo plenamente com o que o Luiz falou. Eu acho que tem que resolver hoje, por conta até do engajamento. Hoje. Perfeito. Votado. Maureen. Boa noite, né? Não tinha falado boa noite. Boa noite. Eu acho que tem que se resolver hoje. Concordo que quem está aqui tem maior interesse. Quem não está, infelizmente, pode ter acontecido problemas? Pode, mas segue o barco hoje. Ok. Natália Pasquale. Eu posso só fazer um cumprimento rapidinho antes da Nath? Na minha vez? Isso, porque eu acho que o grande problema é se a pessoa não conseguiu entrar hoje, porque se ela sabia que não poderia estar aqui, ela poderia ter se manifestado há muito mais tempo também. Obrigado. Natália Pasquale, agora. Posso falar, Luiz Fernando? O meu voto é para se estender até dia 5, e gostaria também que as pessoas se manifestassem, essas que estão se abstendo, que estão votando nulo.
Porque depois conversamos bastante, né, no WhatsApp, mas aqui eu acho um momento que a gente devia se colocar. Então é isso, beijos. Eu vou fazer uma rodada, depois de passar a lista, eu faço uma rodada para quem se absteve, talvez, que nem o Fabi falou, ele falou assim, eu preciso pensar, talvez eu me abstenha, eu faço uma nova rodada. Rodolfo. Como a minha primeira fala, né, eu reforço, eu acho que tem que ser estendido, sim, uma situação regular publicada a uma semana, ou a um mês, ou a um ano, não interfere na questão de possibilidades, na questão de exclusão, e, ao meu ver, a gente não está cerceando nada, a gente está aumentando e ampliando, a gente está reforçando um caráter democrático e não cerceando, tornando uma situação que diminuiria o engajamento ou de que prejudicaria. Eu acho que quem está aqui continuará estando, acho que a questão de que pode-se não ter ninguém novo de candidatura, mas simplesmente por ser uma audiência pública, eu acho que tudo que a gente fala vai para a ata, essa eleição vai para a ata, eu acho que é uma questão de se posicionar e ser a favor, né, de uma questão da ampliação da participação, do direito a ela, não necessariamente que vai ocorrer. Ok, obrigado. Súria. Oi, gente, boa noite. É muito difícil, também pensei em me abster, analiso os lados. Eu concordo muito com o que o Lui disse, na verdade, acho que o que mais me pega foi o que o Lui disse. Já está lá disponível há um tempo, acredito que se alguém que tivesse interesse não poderia estar aqui antes, como o Lui falou, né, poderia já ter dito no grupo, mas também me pega, tipo, aconteceu algum imprevisto e não pôde estar, então me deixa muito dividida. Mas eu acredito que seja melhor a gente resolver já hoje também. Então, meu voto é para que não se estenda. Ok, obrigado, Súria. Vinícius Francês, por último. Ele escreveu no chat que ele vota para hoje. Como eu tinha falado, as pessoas que tinham pulado a vez, enfim, que repensaram, eu não lembro a ordem das pessoas, então... Eu acho que fui o primeiro. Tá. A comissão não vota, você, o Isaac e o Thiago? Olha, tá aí uma pergunta que eu não sei te responder, Beta. Vamos votar. Eu acho que a gente vota. Eu acho que a gente vota também. Nós estamos aqui também enquanto artistas. Sim. Também acho. Então não vou tirar a vez de vocês. Se comprometam aí, como pediu a Natália. Então eu sou, entre Alexandre e Isaac, eu sou o primeiro. Eu voto, eu pus a proposta, né, não poderia votar diferente, eu voto pela estender a votação até dia 5. Trouxe a própria proposta. Eu voto para se resolver hoje. Eu acho que eu tinha cometido aquele equívoco, né, de achar que estava no regimento a extensão, mas realmente não estava. E como não houve nenhum tipo de manifestação ali, mesmo com esse prazo estabelecido, eu acredito que a gente deve valorizar a presença de quem está aqui, de quem se dispôs a estar presente aqui num sábado, né? E eu acho que é importante valorizar a presença de quem está aqui, as decisões que foram feitas aqui nessa Assembleia. Então, meu voto é para não se estender. Uhum. Ok. Aí agora sim, Fabi, Amiguchi. Eu acho que sim, temos que valorizar quem está aqui, temos. Eu acho que essa coisa não vai se resolver, a gente já conhece a classe, a gente já sabe como o movimento está acontecendo. Tenho certeza que nada vai acontecer entre hoje e segunda-feira para o limite do prazo da documentação. Uhum. Porque é uma questão, sim, de engajamento. O problema não é representatividade, o problema é engajamento. Existem muitos artistas de todos os tipos na classe. Eles não se engajam com a luta. Eles não estão preocupados, eles querem que apareça pronto lá o edital
da lei e do conselho, do jeito que for, do jeito que eles pensaram na cabeça, só que ninguém está disposto a discutir realmente, ter uma conversa sobre esses critérios. Então, a gente tem um problema, porque cadê as pessoas para a pré-audiência, onde a gente ia conversar sobre, elas não ficaram sabendo, é isso? Então, se não ficaram sabendo, a culpa é nossa, que não está fazendo isso chegar nas pessoas que precisam saber. E se é nossa, por que nós não estamos fazendo chegar em quem precisa estar aqui? Eu não sei como resolver isso. O fato é que eu estive aqui, entendeu? E estou participando e parece um pouco... Então, para que serviu eu vir aqui aquele dia e manifestar, e pegar aquele formulário e tabelar ele, entender o desejo das pessoas para formatar essa nova proposta? Não adiantou muito, então, a minha presença aqui, em todas as audiências, também não está sendo respeitada nesse sentido. Dito tudo isso, eu acho que se existe uma brecha, que a documentação pode ser enviada até segunda-feira, então o caminho é o contrário de tudo que eu disse, e a deixar até segunda-feira, porque está ali. Se eu posso, é esquisito, porque para mim era, até hoje, as pessoas, talvez nesse lugar a gente tenha pecado, devia ter aberto as candidaturas no dia que lançou o edital do Conselho, e ficar, até hoje as pessoas poderiam ficou do jeito que está, parece que é um dia único, então realmente limitou demais. Então foi um erro aí nosso na hora de elaborar isso, tinha que ter aberto imediatamente no lançamento da proposta, está aberta a candidatura e se encerra dia 3, porque aí a gente teria uma semana de gente que poderia ter se candidatado e não se candidatou, mas infelizmente essas pessoas que não estão aqui, se tem interesse, eu imagino que elas teriam dito alguma coisa, entendeu? Eu tenho interesse, mas sei lá, aconteceu alguma coisa. Bom, dito tudo isso, meu voto não pareceu bem, tá? Eu sei que eu argumentei ao contrário, mas é porque os dois lados estão certos, entende? Está certo que hoje é hoje e tinha que acabar hoje. Só que hoje é só 2 horas nós temos, então, para isso, para as pessoas se manifestarem. É pouco. Então também está certo que esse tempo está muito errado. Então vamos deixar aberto. Se existe a brecha, meu voto é deixa para, como a Fabiana falou, para a gente não ser, semana que vem, parar tudo e voltar do início. Então deixa a brecha ser completada. Falei. Justíssimo. Obrigado, Fabi. A gente pulou, eu acho, a Cláudia. A Cláudia tinha feito pelo chat o voto. Ela manteve a abstenção. Ok. Desculpa. Não. Pulei. Eu que estou organizando, eu que pulei. E acho que então só o Fagner. A Fabiana antes. Fabiana. Ah, é verdade. Ela não votou. Ah, é verdade. Desculpa. Fabiana antes. Eu acho que o Fagner votou antes de mim, mas tudo bem, não tem problema. Mas na ordem alfabética é que ela é FB, Pesotti. É que na lista aqui do Meet o Fagner está antes mesmo, não sei por quê. Sim, não, sem problema. Quer falar antes, Fagner? Hein? Fagner, quer falar antes? Não, manda bala. Tá bom. Bom, enquanto vocês todos estavam falando, eu comecei a refletir aqui em algumas coisas, e eu vou dizer algumas coisas que talvez tenha contribuído para que não tenha tantas pessoas aqui. A gente está em ano de eleições municipais, então tem muita gente da cultura se candidatando, né? E eles devem estar abraçando o povo aí, né? Mentira, gente, brincadeira. Eles devem estar nas suas campanhas e tudo mais, então não acham que, ou não acreditam que se candidatar aqui tenha tempo, enfim, é um ano de eleições. Acho que isso também deve ser levado em conta, porque a gente sabe que tem pessoas que, como a Drica, ou como o Laurence, ou como pessoas que já se manifestaram antes nesse tipo de eleição e hoje não estão aqui. Então pode ser que seja isso também. Concordo com o Fabi quando ele disse que acho que a gente deveria ter soltado antes lá, a gente não, vocês que estão organizando, mas
quem que ia pensar que esse pessoal, né, não fosse estar tão engajado numa eleição dessa, com essa representatividade. O que eu quero dizer com isso é que, pensando, eu não tenho como voltar atrás e eu acredito que tem que estender para que a gente tenha mais... Eu acho que é mais por cuidado mesmo, entendeu? Para aquilo que a gente está tratando, com o que a gente está tratando, entende? Porque a gente está aqui, a gente representa o pessoal, mas, então, justamente por causa disso, e eu entendo esse engajamento, compreendo total, mas eu acho que as pessoas que estão engajadas, elas vão ficar engajadas, eu acho que não vão perder esse engajamento, entendeu? Porque, enfim, acho que cada um tem o seu ideal e não vai perder por causa de que, enfim. Eu voto para a gente estender. Perfeito. Fazendo só uma ressalva. Mas só uma coisa, gente, que na fala da Fabiana, né, vocês, essa decisão foi tomada na pré-audiência, coletivamente. Esse vocês inclui todos os presentes naquela pré-audiência, né? Assim, inclusive a opção de não estar ou a não possibilidade é uma aceitação do que foi decidido ali, né? Não foi... Tranquilo. Só para ficar claro como está sendo gravado, tá certo. De que não foi a comissão que tomou essa decisão, de que foi algo decidido coletivamente nos presentes na pré-audiência, tá? Só me manifestar, só para ficar bem claro para quem assistir a gravação depois não ficar confuso. Tá joia. Perfeito, muito obrigado, Fabi Pesotti. Posso fazer uma colocação bem rápida? Essa fala do Isaac me faz refletir, né? Então, é uma comissão responsabilizada e ele diz, não, eram os presentes naquela pré-audiência. Não, sou eu, inclusive, que faltei à pré-audiência e dei a finalidade, né? Eu dei o ok, então é isso. Muito obrigada pela palavra, é essa mesma, a anuência. O não estar é uma escolha, minha gente. Eu acho super democrático que a gente debata e vote, mas, sinceramente, acho que a gente também precisa destacar o engajamento, isso é muito importante. Então, eu me sinto um pouco mal, né? Porque eu não estive na pré-audiência, eu escolhi não estar. Eu sabia que outros estariam e estava de acordo com o que viesse dali. Já o dia de hoje, eu me senti convidada, né? Eu comigo mesma falei, não, eu quero estar, né? Então, eu entendo que as pessoas podem ter problemas, né? Podem ter imprevistos, mas eu acho que também tem uma coisa que a gente precisa prezar, que é a comunicação. Então, claro, nós podemos descobrir depois um motivo que realmente faça com que a pessoa não tivesse nem como se comunicar, né, por não estar aqui hoje. Mas acho que a gente também tem que ressaltar essas coisas. A comunicação é muito importante. Se eu me sinto contrariado, se eu não concordo com um documento que foi postado num grupo coletivo, eu preciso me manifestar. E se há a audiência pública número 1, com um dos intuitos era uma oportunidade também para as pessoas se manifestarem. Então, eu dei o meu voto hoje sem nenhuma justificativa, agora, na verdade, eu estou justificando porque que eu defendo e defenderei mais um pouquinho que se encerre hoje a votação. Mas, claro, concordando com o que for decidido pela maioria, sempre. Claro que vocês não estavam me ouvindo, eu estava mutado, gente. Ai, gente, é muito calor, minha cabeça está... Enfim. Mas obrigado, Capelli. E Fagner, seu voto, por favor. Tá, é o seguinte, pensei, repensei. Primeiro, que essa questão de ser a segunda audiência, né? A gente já fez uma pré, e a gente já tem que estar acostumado que vai decidir pela maioria por um monte de gente que, inclusive, não tem interesse e não se sente representado. Isso vai ser algo rotineiro. E há uma dúvida. Então, assim, eu concordo, o Fabi foi cirúrgico quando ele falou, mesmo, porque as pessoas, elas se interessam, e acho que campanha política não deveria ser um impedimento para a pessoa participar, ela não pode se candidatar, mas ela pode vir, ela pode votar, ela pode continuar, né? E a gente entende as pessoas... a quantidade de envolvimento quando o grau de emergência, a gente já teve isso, né? Houve um início onde tinha um monte de gente querendo participar, disputa por voto, né? Representatividade, e isso com o tempo, onde chegamos. Então, como eu já estou
nesse acúmulo, eu vou votar para que prorrogue mais 2 dias, aí até o dia 5. Por quê? Porque eu fico com a impressão, e eu já me coloquei enquanto candidato, por uma questão de que parece que assim, vamos eliminar e deixar o jogo mais fácil. E não é bônus nenhum ocupar essa cadeira. É uma preocupação com a política pública da cidade. É isso. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Eu acho que todos votaram, correto? Todos votaram. Alguém não votou? Eu posso... O Tiago, ele teve um imprevisto e não pôde estar aqui hoje, mesmo sendo da comissão. Então, ele não vota. Gente, o perfil da companhia Irivir tá aberto, mas foi pelo qual a gente abriu a reunião para conseguir ter acesso a algumas ferramentas. Sim, mas foi só para isso. Porque eles têm o Google Meet pago, então a gente tem muito mais possibilidades, né? E ele está emprestando para a gente, inclusive, o Tiago e a companhia Irivir. Muito obrigado. Então, pela minha contagem, 9 pessoas votaram para que se decida hoje e se lancem as candidaturas hoje, e 7 pessoas votaram para prorrogar até o dia 5. Então, por uma votação democrática, teremos lançamento de candidaturas somente nesta audiência pública, e é isto. E também só pontuar uma coisa para fazer essa ponte para as pessoas que quiserem lançar candidatura lançarem, é que existe uma recorrência de pessoas que, isso são dados, né, gente, que a gente da comissão está vendo, que preencheram o formulário e que não preencheram, que estiveram na pré-audiência e hoje aqui, e que não estiveram. Então, é uma recorrência de pessoas. Então, quem está aqui hoje, de certa maneira, preencheu o formulário, pôde participar da pré-audiência, ou não pôde, mas, pelo menos para mim, me mandou mensagem justificando, tipo, olha, não consegui, porque eu tinha tal coisa e tudo mais. Então, assim, essas pessoas, elas estão se repetindo. O engajamento, ele está endereçado. Então, quem não está vindo, não é que não pôde hoje, não pôde preencher o formulário, não pôde a pré-audiência, né, de maneira geral. Só pontuar esse dado também. Então, agora sim, eu abro para que vocês, nós, trabalhadores do circo e do teatro, lancemos nossas candidaturas. Alguém? Eu tenho uma pergunta. E se só houver uma ou nenhuma, o que acontece? Se houver uma, a gente tem que fazer uma votação por aclamação para que seja atestado. E quem seria o suplente? Aí a secretaria indica. Tudo que não for preenchido pela sociedade civil organizada, a secretaria preenche. Por indicação, né? Não com membros da secretaria, mas elas indicam. Se tivesse dito isso lá no grupo do WhatsApp, as pessoas estariam aqui. Mas está no Diário Oficial, está na divulgação das artes da secretaria, está em tanto lugar. Então, quem está lendo? Eu tô... Sim, mas é isso. Tudo explicadinho. Tudo que não dermos conta de nos organizarmos para fazer, a secretaria ela tem por obrigação indicar, selecionar, enfim. Mas a minha pergunta é, se agora, nós aqui que resolvemos que vai acabar hoje, não temos candidato, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar para a secretaria resolver? Eu, nesse caso, abriria nova discussão no grupo. Embora eu tenha dito que eu gostaria que resolvesse hoje, mas se não houver 2 pessoas, aí é necessário que a gente se reveja. A minha opinião vamos esperar essa. Então, né? Vamos abrir para as pessoas se lançarem, e aí vamos ver quantas pessoas, e aí vamos, talvez, rever. Bom, ou não. Eu vou falar. Posso falar? Rodolfo, acho que abriu então para falar também. Pode falar, Rodolfo. Só uma questão. A bateria caiu e eu perdi o final da conversa. Qual foi o resultado da eleição, da votação? A votação decidiu-se por 9-7 para que se decida hoje e se lance candidatura somente hoje. E aí acabei, né, de abrir para que as pessoas se candidatem. E aí surgiu uma dúvida do Fabiano Migutti, que é se não tivermos 2 nomes, pelo menos, se tivermos um ou nenhum, o que acontece?
de acordo com a publicação do Diário Oficial e até dos vídeos dos debates lá da gente com a secretaria, é que a secretaria tem que indicar essas pessoas, né, para preencher essas vagas, caso a sociedade civil não consiga se organizar a contento. Bom, primeiro que dentro disso, as audiências, mais uma vez, elas são soberanas, então, na próxima audiência, se tiver 2 ou 1 candidato e a maioria que estiver presente resolver que não se sente representada, isso pode acontecer. Então, não é algo fechado. Então, chegar na próxima audiência, tem 2 candidatos e as pessoas não se sentem representadas, reorganiza todo o tabuleiro. Dentro disso, a minha preocupação já era, desde o escuta, onde eu fui representante, eu tinha prometido que não seria mais, mas me preocupa muito sobre as pessoas se dedicarem. Então, eu sinto um avanço da quantidade de pessoas que estão aqui, quando a gente pensa em número, daquela primeira audiência, de quem acompanhou o trabalho daqueles grupos. Então, houve um avanço e eu acho que é uma política que está sendo construída. A gente está no momento do primeiro conselho. A gente vai ver o resultado disso realmente nas próximas eleições, quando as pessoas entenderem que a sociedade civil ela deve participar. Então, imagina, nós vivemos anos onde nós somos trucidados, e agora é entender a democracia desse lugar aqui. Então, pensando nisso, eu me apresento como candidato, porque eu acho importante essa questão de entender as leis. Nós vamos trabalhar com o plano plurianual da cidade, com legislação, e acho que não dá para ser simplesmente porque quero ocupar esse lugar politicamente. Obrigado, Fagner. A Beta pediu a palavra. Vamos aqui, ó, candidato Fagner, muito obrigado. Beta na sequência, porque pediu a palavra. Legal. O que eu queria dizer, se não tirássemos hoje, né, se tivesse uma ou nenhuma, até pela questão, ainda não é o momento que a secretaria indicar. Após a segunda, pelo decreto, só após a segunda audiência, se aí não tivéssemos tirado ninguém, aí passaria para a secretaria que queria indicar. O que poderia acontecer aqui, se não tivéssemos ninguém ou só uma? Aí sim, essa assembleia resolveria esse caso pontual. Então, devido a isso, vamos deixar aberto até tal dia, nem que não fosse até o dia 5, até o dia 10, até o dia 11, que fosse. Seríamos soberanos nessa decisão. Tá? Então, ainda não seria nós não perderíamos o nosso direito se hoje não tivéssemos nenhuma candidatura, por exemplo. Sim, tá? sim, não, perfeito, Beto. Eu respondi o Amiguti pensando já que até a gente não eleger ninguém. Exatamente, isso. Mas é isso. As 2 audiências públicas têm que ser feitas e a gente decide, somos soberanos. A audiência pública é soberana, mas assim, somos soberanos enquanto coletivo nas audiências. Obrigada. Eu que agradeço. Está aberto ainda, gente. Fagner falou, se prontificou como candidato. Continua aberto. A Natália pediu fala. Não pedi, não. Você para de me constranger. Eu peço a fala, não para me candidatar. E vai ter um prazo de tempo para as pessoas se candidatarem aqui, porque... Eu vou fazer uma contagem regressiva daqui a pouco. Sei lá, 5 minutos para as pessoas se candidatarem. Se ninguém se candidatar, temos só o Fagner, e aí temos uma nova discussão pela frente. Eu me candidato. Natália Pasquale. Tô com fome. Oi. A sua revelia, eu me candidato. Não é a minha revelia, não. 5 minutos para você defender a sua... Não é isso? Cada um tem 5 minutos para falar. Por quê que quer ser candidato? Exato. Natália Pasquale, quer usar de sua fala de 5 minutos? Não, você se mutou já.
Já, eu acho que por motivos óbvios, votem em mim, não no Fagner. Brincadeira. Querido, um negócio sério aqui. Você tá se candidatando mesmo? Tô. Por uma série de motivos, não só pela pressão do Fagner, né, e a revelia do Alexandre, embora seja uma coisa que eu goste, mas eu não sei se todo mundo sabe, mas a minha formação original é Direito, então eu tenho bastante facilidade com leis e a busca de leis, enfim, então eu acho que eu posso contribuir nesse sentido. Então é isso. E eu sou organizada, rapidinha, se eu estivesse falando essa reunião, 5 minutos. E objetiva, né, Ben? Já tinha acabado. Já, né? Inclusive, eu não vou deixar o Fagner falar, não. O Rodolfo queria falar, eu acho. Sim. Natália lançando candidatura. Por favor, Rodolfo, que pediu a palavra. Novamente, né, enquanto audiência, né, as opções e opiniões e posicionamentos, eu faço só um registro. A gente tá com eu tô com problema no áudio. Eu não tô te ouvindo, Rodolfo. Eu também não tô ouvindo. E ouvem, não. Agora sim. Só para fazer um vento atrapalhando sua fala. Deixa eu ver se melhora. Peraí. Agora foi? Gente, mas aonde que ele arrumou esse vento? Conta pra gente, amor. Posso? Tá me ouvindo ou tá ruim ainda? Estamos ouvindo. Beleza. Ótimo. Só fazer, primeiramente, um registro, né? Eu acho que é importante a gente ter esse espaço da gente colocar as opiniões, ainda que a gente tenha divergência, respeitar esse voto pela maioria. Reforço que o meu posicionamento era mais numa questão dessa ampliação, né, da participação, da representatividade, de uma questão para evitar questionamentos futuros, né? Eu acho que a busca por uma legitimação democrática era um viés possível, ok, vamos definir hoje. Quando eu falo uma legitimação, a gente sabe que se for pegar, né, inclusive o decreto que foi feito, que é possível se questionar, onde menciona sobre as duas audiências. Como o Fagner mencionou, uma audiência ela é soberana, então se na próxima audiência acontecer de aparecer um monte de pessoas que não se contentam com os nomes apresentados, existe toda uma dissolução, né, do corpo a ser elegido e uma nova votação. Então, aí já aproveitando uma outra situação, me coloco enquanto candidato num sentido de ampliar opções, né? Nem seria um anseio, assim. Eu acho que quem vem desde o escuta, né, e todo um histórico da classe artística, existe um esgotamento. Eu vejo que muito dessa falta de engajamento hoje, quando a gente tem uma primeira audiência com 17 pessoas, né, por um lado, nossa, que bom que temos 17 pessoas, mas por um lado, que pena que num ato importante como esse, temos só 17 pessoas. E aí, numa situação, né, de uma busca que contemple aí pessoas que não estão, né, eu acho que a gente tem que ter o máximo de opções possíveis, já que vai ser resolvido hoje, que a gente dê um leque de opções para que as pessoas que não puderam estar, que gostariam de estar e não podem por situações, que elas tenham caminhos, né, de escolha. E as que já se sintam representados, né, então, que seja essa situação do pleito mesmo. Então, me coloco enquanto candidato. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, né, nos 17, acho que o máximo que pudesse ter de pessoas como candidato, eu acho que fortalece o movimento democrático e fortalece as opções que as pessoas que não estão aqui, não puderam estar, ou inclusive escolheram não estar, possam ter opções e caminhos de voto.
Obrigado, Rodolfo. Lançando candidatura também. Muito obrigado. Posso falar? Pode falar. Em luz da candidatura do Rodolfo, eu me sinto completamente contemplada e representada por ambos os candidatos e retiro a minha candidatura. Muito obrigada. Boa noite. Candidatura retirada. Obrigado, Natália. Tiramos uma candidata. Ainda está aberto. Eu passo feno, né? Vamos lá, então? Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Porque vamos nos encaminhar para o encerramento com estes dois nomes. Eu quero fazer uma pergunta. Por favor. Deixa eu abrir minha câmera aqui. A partir do momento, a hora que a gente finalizar hoje, a gente começa a votar, faz o voto pelo e-mail. É isso. Nas considerações finais eu vou relembrar esse mecanismo que foi decidido, mas não é a partir de hoje, é a partir do dia 6, porque até o dia 5 é a questão da documentação, dia 6 a gente lança essa lista essa comprovação de habilitação, vamos homologar os candidatos, vamos chamar assim, e aí sim está aberto o período de votação. Tanto Rodolfo quanto Fagner ergueram os dedos. Por favor, falem. Minha dúvida é só uma questão agora de procedimento. Caso uma das candidaturas não seja homologada, o que acontece? A gente tem até a próxima audiência, não é? A gente levanta essa questão novamente na próxima audiência, visto que saiu do cronograma, né, não estava previsto não ter esse pleito formado minimamente, né, que é 2 pessoas no mínimo, e aí vamos debater tudo na segunda audiência. A situação muda. Fagner, você também tinha levantado o dedo? Encerrou o prazo de votação de inscrições de candidaturas, é uma primeira pergunta. Eu acredito que sim. Perguntei se alguém tinha mais alguma consideração, não só para lançar candidaturas, ou alguém tentando sensibilizar outra pessoa para que lance candidaturas, como foi a Pesotti falando assim, vai lá, Rodolfo! E o Rodolfo, na sequência, falou, né? Se alguém também quiser fazer essa mágica, existe alguns minutinhos. Só queria depois falar uma outra coisa. Tá. Bom, gente, já perguntamos várias vezes, creio que não há mais candidatos, correto? Marina? Para que não fique espaço, para que seja preenchido a suplência pela secretaria, é preciso que um dos dois tenha um voto, é isso? A gente por lógica da votação, que foi conversado, a gente abriria uma votação, na verdade, né, pensando que os dois vão ser habilitados e tudo mais, a gente abriria a votação para decidir qual deles vai ser cadeira e qual vai ser suplente nessa ordem. E somente isso. Caso aconteça alguma coisa, e tanto o Rodolfo quanto o Fagner queiram se sair do cargo, vamos chamar assim, aí a secretaria vai atrás de um suplente. Até onde eu entendo, porque aí não... Por mais que ela abra diálogo com a sociedade civil de novo, mas aí é uma escolha da secretaria. Entendeu? Beta? Dúvida diante disso que se colocou. No regimento, a gente não previu que o mais votado seria o eleito e o segundo mais votado a cadeira, o suplente, não está previsto isso? Diante disso que você falou? Não está previsto exatamente isso. O mais votado é isso, né? A cadeira e o segundo mais votado. Os dois, o mais votado é o da cadeira, por exemplo, e o segundo é o suplente. Sim. Exatamente. E aí, e não tendo, né? Por exemplo, quando um não puder o outro, não necessariamente precisamos ter outro suplente. Só os dois é que tem que se organizar nisso, né? Sim. É isso.
Sim, se porventura em alguma reunião nenhum dos dois puder comparecer, por exemplo, tem que ter uma justificativa, enfim, mas aí é uma falta. Aí a questão AB. Sim. Obrigado. Bom, eu queria fazer uma questão de ordem, um encaminhamento, assim, primeiro de não ter nenhum apego mesmo a essa questão de cadeira. Se eu e o Rodolfo, a gente pode propor, no caso, uma unidade para aclamação. Então, bom, em vista que só temos 2 candidatos, a gente pode propor isso, mandar uma carta para a comissão eleitoral, quando a gente mandar os nossos documentos, nós podemos conversar os 2 depois, e propor uma unidade, que eu acho que essa questão vai ser plenamente burocrática, de ser suplente ou não. Inclusive, a participação de todos vocês, ela vai ser importante, tem que continuar, porque senão não vai ter sentido. Então, essa seria a minha proposta no campo de tentar construir uma unidade para aclamação na próxima audiência, sem a necessidade de um desgaste de votação e tudo mais, porque temos somente 2 candidatos. Mas é uma indicação, nem sei se o Rodolfo toparia da gente construir isso juntos. Rodolfo, você está falando que vocês dois eu concordo em número e grau com você, Fagner. Eu acho que é uma questão de buscar essa unidade. Eu também não tenho o menor intuito da luta por uma cadeira, sabe? Eu acho que o que está em luta é a nossa, enquanto coletivo, né, enquanto grupo, da gente se dispor e buscar políticas culturais para a classe teatro e circo. Não é uma questão de uma luta por um poder. A gente tem esse entendimento que isso não é poder, né, que isso é uma questão de direito e da gente lutar enquanto coletivo, enquanto grupo todo, seja os 17 aqui, os 100, os 200 do WhatsApp, do Facebook, estar a esse ouvido e lutar por uma classe que talvez um dia consiga ser única, né, numa unidade, numa palavra de unidade de luta. Eu concordo contigo. Perfeito. Dentro do que está posto em diário oficial, não tem impedimento algum para isso, chegar nesse tipo de acordo e propor uma aclamação para um formato já colocado, né? Não ser uma concorrência por voto. Acho importante se alguém aqui se abstém a isso, se alguém é contra, porque se for, temos que colocar em votação. Sim. Bom, vamos fazer isso. Né? Se alguém tiver alguma consideração a respeito disso, né? Não só ser contra ou a favor, mas quiser falar, está aberta a palavra. Bom, eu esperei o tempo do carro que passou aqui fora na rua. Fabiana Micucci, por favor. Não, eu ia falar só para inaugurar, porque eu acho que tem que, pelo menos, dar o ok aqui, né, vou só confirmar o meu apoio a que eles se organizem. Também me sinto completamente contemplado com as 2 pessoas que se candidataram, e acho que é realmente um proforme mesmo agora, de pensar quem estaria mais disponível, digamos, para ser esse representante, e quem, né, seria esse suplente. Então, só dando meu anuência. Perfeito. Mais alguém? Gente, eu acho que não poderia haver desfecho melhor, visto a realidade de 2 candidatos que decidem entrar num acordo para trabalharem juntos, não ser aquele peso, né? Tipo, o Fagner vai poder ir hoje, aí eu vou, puta que pariu, eu vou ter que ir. Não ser isso. Até porque no próprio escopo da comissão existe uma capilarização dessa representatividade, vamos dizer assim. A gente, em teoria, estaremos em contato com vocês constantemente e esse diálogo se diluindo para a classe como um todo. Então, ter esse tipo de perfil mais harmônico é o que a gente precisa, depois desses 6 meses de brigas, lutas, frustrações e afins. Gente, é isso. Lembrando que a gente da comissão aguarda a documentação de vocês, inclusive o resultado dessa conversa que vocês vão ter, passou a moto, que vocês vão ter. Dia 6 a gente publica, inclusive, esse formato, né, do jeito que vocês colocarem para a gente, e no dia 12, na segunda audiência pública, a gente abre a audiência explicando o ocorrido, acho importante, porque pode ter gente que não vai estar familiarizado oficialmente, entre aspas, e abre uma aclamação
do que está posto depois dessa primeira audiência. Não, pera um pouquinho, acho que me perdi. Você está falando assim, só na segunda audiência? Não, dia 6 já isso. Eu acho que na homologação, talvez na homologação das candidaturas já tenha que sair o entendimento de como isso foi encaminhado. Sim, perdão, porque a nossa votação abre dia 6, exatamente. Não, já vamos publicar nesse formato e o período de votação vai ser uma votação de aclamação. E vamos ver se alguém se opõe a isto via e-mail oficialmente ou na hipótese mais drástica, se alguém na segunda audiência pública chega lá e fala, ó, pera lá, não tem, né? Ou um levante, ou sei lá. Aí a gente abre novo debate. E eu acho que até mais, porque como estão falando aqui, a audiência é soberana. Então, eu acho que uma reclamação no WhatsApp não é... Entende? Tem que vir aqui, então, defender isso na segunda audiência, porque senão a gente vai ficar abrindo para toda reclamação que aparecer no WhatsApp, a gente não vai dar conta. Então, ok. Vem botar ela aqui, devia estar botando hoje, não veio, vem na segunda e não colocar. Senão a gente não vai ficar louco. Não, o que vai acontecer, se alguém mandar algum e-mail, fizer alguma reclamação via WhatsApp, se fizer via WhatsApp, a postura é que a gente vai pedir uma formalização por e-mail, e a postura é essa, a gente vai levar essa reclamação no dia da segunda audiência pública, mas se a pessoa não estiver lá, ela vai ser simplesmente citada para constar em ata e não vai ser debatida. Eu queria falar mais uma última coisa, então, ainda. Eu acho que existe uma questão ainda de representatividade, assim. Eu acho que a gente tinha que se engajar, nós, ou os nossos pares, entendeu? Para que essa segunda audiência tivesse um número representativo, que não, entendeu? Por mais que seja uma aclamação, pelo menos tentar que esse povo venha aqui, né, assim, porque senão vai virar eternamente a coisa, 17 pessoas aclamaram, né, Então, talvez a nossa questão seja como trazer essas pessoas aqui, fazer elas entenderem que é importante, independente de ser essas duas pessoas, e acho que é mais difícil nesse caso, porque já está praticamente decidido, então muito dificilmente nós vamos trazer mais gente que nós mesmos. Mas eu deixo aqui o tópico desejo de que a gente pudesse trazer as pessoas para essa aclamação, para não ficar parecendo que é uma aclamação também de um clubinho aqui de 17 pessoas, né? Independente de ser soberano, porque é a tal da audiência que vale, não é? Sim, concordo plenamente, Fabi, e peço também que todos aqui hoje que ficaram até esse momento ajudem a divulgar, e é mais do que isso, como o Fabi falou, a sensibilizar essas pessoas. Eu estou mandando divulgação inbox para as pessoas, tipo, eu estou enchendo o saco de todo mundo no WhatsApp, mas é aquela coisa, a gente fala com as pessoas mais próximas e consegue sensibilizá-las. As pessoas mais distantes, eu no máximo falo, a pessoa fala, obrigado, Ale. Mas não é a mesma coisa que se algum de vocês, que é uma pessoa próxima, for lá e fala assim, pô, vamos lá, precisa, isso e aquilo. Então, vamos... Não, gente, a gente fez tudo junto, desde a pré-audiência, e é isso aí. Olha, eu acho super importante isso da gente tentar trazer as pessoas para a audiência, mas, ao mesmo tempo, é tão triste, né, da gente ter que ficar pegando no braço para trazer as pessoas para um momento tão importante quanto uma decisão, para um conselho que vai decidir algo que vai durar 10 anos, assim, eu não sei. É onde entra a questão do engajamento, assim, do que a gente conversou hoje. Para mim é muito triste ver, num grupo de 150 pessoas, a gente ter hoje aqui 17. Fico muito feliz pelos 17 estarem aqui, mas para mim é muito triste, assim, de parecer que a gente tem que obrigar e pedir, por favor, implorar para as pessoas estarem presentes aqui num momento de decisão como esse. Eu não sei, acho que situações assim como essa mostram quanto a classe não é só desunida, ela é desinteressada, assim, sabe? É um desinteresse por esse momento tão importante, assim, sabe? Não sei, eu acho triste. Na verdade, é manifestar um pouco do sentimento que eu tô sentindo, assim, que eu achei importante falar, só com uma coisa engasgada, assim, sabe? Você não está errado. O problema é que o conselho pressupõe tem um problema de áudio aí rolando.
o conselho pressupõe essa troca, entende? Depois, o Fagner e o Rodolfo não serão simplesmente, eles não vão lá decidir pela gente, né? Pressupõe que exista uma classe que tem que se unir para tomar essas decisões. E se a gente não agregar esses outros que não estão aqui, seremos sempre nós aqui, entendeu? Fabi, eu acho que somos 16, é o que eu vejo aqui, eu não sei quantos é exato, mas talvez porque falte a consciência de classe. Nós não somos classe. As pessoas não se entendem como classe, como uma classe trabalhadora. Então, por isso que não estão aqui, porque não tem esse comprometimento, não tem esse envolvimento, não entendem a importância desse movimento histórico na cidade de Rio Preto, que a gente pleiteia há anos. Né? Então, num momento tão importante, a gente tem aqui, eu vejo 15 pessoas aqui, eu não sei se é isso, eu estou no Face, no celular. É muito triste. Tanta gente que diz que produz, tantas companhias, né? Cadê? Então, não temos efetivamente uma consciência do que é classe trabalhadora. Que necessita desse trabalho, que precisa desse trabalho, e que precisa produzir, e ter meios de produção. A nossa classe não é classe, desculpa. Concordo com a Marina sobre essa questão, e concordo que estou em Rio Preto há pouco mais de 8 anos. Este movimento foi o movimento mais duradouro que eu vi, né? E acho que as pessoas que sobreviveram e tiveram fôlego para até então vão continuar nessa empreitada junto com os representantes. A luta é essa. Primeiro de tudo, não perder a energia, a paciência e o fôlego e tentar contaminar outras pessoas com isso. Gente, muitíssimo obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa pra gente, antes da gente encerrar, para poder encerrar mesmo? Queria falar um negocinho. Por favor. Só para a gente entender, deixa eu tirar aqui, senão eu fico doido. Entender essa relação de... Peraí, gente. Tá me ouvindo? Essa questão que a gente está falando sobre representatividade e tal, tem uma instância aí que é a gente entender também que as questões, inclusive as questões de classe, e as questões de luta de classe, e as questões de representatividade, elas também estão em movimento, né? A gente também está mudando, a gente também está construindo novas percepções a partir de tudo isso que está acontecendo à nossa volta, né? Então, é muito mais interessante que a gente tenha Fagner e Rodolfo que se unam num projeto comum de representatividade, que afinem a sua escuta, por mais que esse engajamento ainda seja pequeno, mas mesmo assim válido, efetivamente válido, legislativamente válido, é muito mais interessante que isso aconteça do que a gente também fique lamentando a ideia do que as pessoas realmente não veem. E elas não veem, e a gente já sabe isso e enfrenta isso há muitos anos, né? Quantos de nós aqui já nos reconhecemos na mesma luta de sempre, nas mesmas reuniões de sempre, éramos nós mesmos que estávamos lá, né? Não era muito diferente disso, né? Então, pensando nessa possibilidade de enxergar que essa ideia de representatividade também é algo que está em desconstrução, reconstrução, em um constante movimento, que a gente precisa estar perceptivo, receptivo também, para a gente não ficar sempre com a sensação de que só a gente faz algo que todo mundo deveria estar fazendo, porque é isso, são 500 deputados para 200 milhões de brasileiros, né? Então, são 16 pessoas aqui interessadas para uma construção de um objetivo que queiramos que consigamos fazer, que represente a todos, né? E a gente sabe que isso também é uma ideia, é um falso problema, né? Porque a gente nunca vai representar todo mundo. Então, é isso, assim. Só queria me colocar nesse sentido, entender, porque a nossa ideia de democracia está muito ligada à ideia de voto, à ideia de maioria, né? Enquanto, na verdade, democracia é um espectro muito mais amplo nessa situação. E vamos pensar
até positivamente em relação a esse percurso que tá se apontando aí. Acho que Fagner e Rodolfo vão ter lindos projetos aí pela frente, em se aclamando aí esses nomes. Acho que vai ser muito interessante para todo mundo, e vão sim afinar suas escutas e fazer o melhor possível. Acho que temos aqui já um grande futuro pela frente. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Homero, também pela fala. Então, nos encaminhamos para o fim. Uma moto passou e nos encaminhamos para o final da audiência pública. Vocês me ouvem? Todo mundo travou para mim? Sim. Ah, tá. Sim. Então é isso. Gente, muito obrigado. Vamos seguir firme aí. Vamos pegar isso que o Homero falou, querendo ou não, a gente vai ser o corte, o degrau de baixo do das pessoas engajadas. E depois vão ter outros degraus e assim por diante. Então é isso. Boa noite para todo mundo. E vamos seguir a luta. Beijo. Beijo, boa É noite. isso, gente. Beijo, boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Parabéns. Tudo.